Capítulo 1409. Sangue Desperto, Parte 1. Resumindo a história, se aquele dragão é o pai, estamos fodidos. Scarlet resumiu a situação para Lith. Eu não entendo. Eu já conheci Trude. Eu entendo como a gravidez funciona agora, mas como o fato de ela estar grávida também poderia afetar seu equipamento. A última vez que lutei com Trude, ele não era tão poderoso, Lith perguntou, mas todos estavam sem palavras. Eles não tinham como saber que, graças aos seus experimentos, Trude havia alterado sua linhagem sanguínea para sempre. Ela usou a loucura para amplificar não apenas o sangue de Tiris, mas também o de Valeron. Agora ela era semelhante a uma descendente direta da primeira realeza que escolheu abraçar sua natureza Grifon em vez de se transformar em humana. O equipamento do Artan era uma réplica perfeita do Saefel e agora reconhecia Trude como Valeron. O conjunto de Artan havia agora desbloqueado totalmente seu verdadeiro potencial, substituindo para sempre a vontade do primeiro rei pela de Trude, graças à metade de seu sangue pertencente a Valeron. Ainda podemos mirar nossos ataques na barriga dela, correto? Lith disse, recebendo apenas insultos em resposta. Ei, o garoto pode ser inocente, mas eu não vou morrer só para ser um cavalheiro. A maioria dessas pessoas também era inocente, mas Trude não dava a mínima para isso. Eu digo que devemos retribuir o favor a ela. Ele disse. Foda-se minha vida, ele está certo. Scarlet mordeu a língua para controlar a raiva. Devemos salvar Cedra. Não vou deixar outra criança morrer nas mãos de um louco ou de um destino cruel. O trio avançou, mas apenas os Corpicore e o primogênito encontraram Trude na batalha. Jacra interveio, interceptando Var com sua própria lâmina bastarda, Dragonclave. Você está louca, minha rainha. 3 contra 1. Deixe-me ajudar. Ele disse. 3 contra 2, na verdade. Trude acariciou sua barriga enquanto ela precisava apenas de uma mão para parar com a espada de Artan, as lâminas adamante que se estendiam das patas dianteiras de Scarlet e a sede primordial de Vladion. O nanico não faz diferença, mas vou deixar isso com você se é isso que você quer, querido. Suas palavras fizeram Jacra corar de vergonha, mas não o tornaram um lutador menos feroz. Vá embora, irmãozinho, este não é lugar para você. O dragão Esmeralda disse enquanto empurrava Lith para trás graças à enorme lacuna de massa entre eles. Lith tinha um corpo perfeitamente refinado, mas a forma real de Jacra era de um dragão pesando várias toneladas com uma destreza física que nem mesmo a maioria das bestas despertas poderia comparar. Saia agora e você tem minha palavra de que nenhum mal lhe acontecerá. Minha rainha concluiu seu projeto e não há sentido em mais derramamento de sangue. Depende. Foram vocês que mataram minha amiga Ladke, a Marquesa de Star? Lith nunca interrompeu seus ataques, muito pelo contrário. Ele usou suas palavras como diversão enquanto circulava magia de fusão e lançava feitiços com seu corpo. Não importa o que Jacra dissesse, o momento dos acontecimentos era muito suspeito. Lutar contra Trude era perigoso, mas se era ela que ameaçava todos que ele amava, deixá-la ir era ainda pior. Quem? A surpresa honesta do dragão Esmeralda fez com que a esperança de Lith de ter encontrado o remetente das cartas Balcor desmoronasse. Eu nunca machucaria um companheiro dragão. Sério? Então quem são esses caras ligados ao tanque? Lith rosnou quando uma enxurrada de truques choveu sobre o dragão Esmeralda de todos os lados, mas Jacra nem se preocupou em defender. Sua armadura adamante tinha cristais de 7 cores diferentes enxertados em sua superfície, tornando-a imune a tais feitiços insignificantes. Eles eram brancos, vermelhos, azuis, laranja, pretos, prateados e amarelos. Esses são seres imperfeitos, dragões inferiores. Jacra disse com despeito que não tinha nada a ver com o feitiço de escravidão que o Grifon Dourado havia imposto a ele. Mesmo assim, eu também não os teria prejudicado. Não fizemos nada com eles. Foram seus mestres que os sacrificaram por um bem maior. O quê? Lith disse surpreso. Ele fez-los assumir a forma de suas mãos e adicionar a massa de sua forma de boneca de pedra à de sua armadura, sem nunca parar seus ataques e acumular energia mundial. Você realmente acha que Shedros é o único que queria ascender?
Quem você acha que eram aqueles caras com quem você lutou antes de vir para cá? Jacra respondeu, percebendo algo estranho. O conselho e os guardiões deixaram para trás tantas crianças abandonadas que tudo que tive que fazer foi oferecer-lhes uma mão e dar-lhes esperança. Trude rosnou quando Vladion conseguiu ignorar seus instintos paternais e tirou as luvas de pelica. Quanto a Larkstar, eles eram servos leais do reino. Quando eu encontrar o traidor imundo que se atreveu a matá-los, farei deles um exemplo que ainda será cantado daqui a séculos. Nossos interesses se alinham, irmãozinho. Jacra assentiu com suas palavras. Vá embora e nós cuidaremos do problema para você. Minha rainha até planeja se vingar de Balcor por trair seu amado país. Por um lado, uma luta sangrenta e possivelmente mortal e, por outro, a ajuda de 2 seres poderosos. Lit não se importava com os mortos-vivos nem com Cedra. Eles já estavam mortos e vingá-los não lhe traria nenhuma vantagem. Trude era um problema do reino, não dele. No entanto, a ideia de Shedros se tornar um dragão, do que poderia acontecer se a rainha louca algum dia se sentasse no trono, era difícil de deixar de lado. Uma última pergunta. Você sabe quem matou o meu povo? Lit atacou a cabeça de Jacra, que desviou o var, apenas para ouvir Mlingo sacudir o pulso e explorar sua força combinada para atacar com velocidade dobrada. Não. Estávamos muito ocupados com este projeto para interferir nos assuntos internos do reino. Jacra grunhiu, precisando de toda a sua força para desviar a lâmina. Isso não faz sentido, ele pensou. Lit é apenas um virgulingo humanoide, como ele pode ser tão forte? Como ele pôde ficar mais pesado e mais forte a cada segundo? Vladion. 2 chifres totalmente desenvolvidos saíram da testa de Lit, uma longa cauda de suas costas e o segundo par de asas não estava mais atrofiado. Juro pela vida de Hadusk que posso descobrir quem eles são. O primogênito não podia permitir que o virgulingo fosse embora. Os 2 estavam lentamente dominando Trude. Se o dragão Esmeralda se juntasse à briga, entretanto, a maré da batalha mudaria. Desculpe, irmão mais velho. Contanto que eu seja pago, sempre sigo meu trabalho. Lit lançou um jato de chama de origem que atingiu Jacra no meio do caminho, causando uma grande explosão que os empurrou e desequilibrou Trude. O escorpião e o primogênito não perderam a abertura, lançando seus respectivos melhores feitiços. Scarlet conjurou o feitiço Maestria Espiritual, Magia da Luz de nível 5, Maestria Espiritual. O feitiço Hexa-Elemental usou suas construções de luz forte para aumentar ainda mais sua velocidade e durabilidade, dobrando a quantidade do elemento luz. O resultado final foi uma onda de energia dourado esmeralda tão dura quanto Orixalcum, mas tão fluida quanto a água que inundou Trude sem prejudicar Vladion. Capítulo 1410. Sangue Desperto, Parte 2, a construção Ouro-Esmeralda evitou o primogênito e atacou a rainha louca de todos os lados com o poder de todos os elementos ao mesmo tempo. Maestria Espiritual também evitou os feitiços e a espada de Trude, a menos que eles atingissem seu mestre, funcionando como uma parede defensiva que não recebia golpes livres. Isso dobrou a capacidade de ataque de Scarlet e garantiu sua sobrevivência caso ela não conseguisse defender. Dezenas de pássaros com um feitiço. Vladion, em vez disso, lançou seu feitiço de magia de sangue de nível 5, Governante Imortal. Magia de sangue era o equivalente morto-vivo desperto da magia espiritual e continha tanto quanto um soco. O vampiro converteu parte da mana e da força vital armazenada em seu núcleo de sangue vermelho para manifestar uma chuva de lâminas de sangue tão grandes quanto uma gota e tão afiadas quanto o adamante. Eles seguiriam seu alvo até perfurarem sua carne e transformá-la em pedaços. Você realmente os abandonaria se Jacra soubesse a identidade de quem está por trás das cartas Balcor? Solos perguntou, quase com medo da resposta. Por favor, Scarlet não é nossa amiga. Quando nos conhecemos, ela tentou nos matar e depois revelou nosso segredo sem se importar. Se Faluel não fosse Faluel, estaríamos fodidos pra caralho. Quanto a Vladion, ele nem nos queria em Farol da Luz. Ele só nos deixou entrar porque Nika pediu e porque precisava de nós.
Se dependesse de mim, eu ficaria feliz em sair dessa bagunça. Lit respondeu com pensamentos tão frios quanto sua lâmina. No entanto, a resposta à sua pergunta é não. Eu não faria isso. Scarlett é preciosa para Nika e Kala, portanto ela é preciosa para mim também. Quanto a Vladion, sua morte causaria dor a Baba Yaga, e você se preocupa com ela. Ela é a única pessoa que sobrou de sua antiga vida com quem você ainda pode conversar livremente e eu nunca te decepcionaria, Solos. Nunca sua honesta sinceridade e preocupação por ela levaram Solos às lágrimas. Restava pouca coisa boa em Lit, mas ainda poderia fazê-lo arrasar montanhas e dividir oceanos pelo bem das pessoas que amava. Por último, mas não menos importante, tenho meu orgulho profissional em jogo. Enquanto sou pago, sempre sigo meu trabalho. Você sabe disso. Essa última parte a incomodou muito. Enquanto isso, para se esquivar da avalanche de ouro, esmeralda e vermelho sangue, Trude foi forçado a recuar até alcançar a primeira borda externa dos dragões menores. Ela descobriu às suas custas que o governante imortal também defendia seu lançador. Cada vez que um de seus feitiços ou sua lâmina estava prestes a atingir Vladion, as gotas de sangue se fundiam e se transformavam em um escudo flexível que impedia seus ataques. Ela não tinha nada pronto que pudesse impedir feitiços tão poderosos e ela não era uma desperta. Ainda. Vocês são incríveis. Ela disse com um enorme sorriso no rosto que causou arrepios na espinha de seus inimigos. Trude acendeu 4 das 7 gemas da espada de Artan, liberando um feitiço quadra elemental que deveria ser impossível para alguém sem uma torre. O fiel Grifon conjurou uma parede de rocha tão grande quanto o túnel e infundida com escuridão, ar e fogo. As chamas negras evaporaram o sangue e corroeram a maré esmeralda, enquanto a sólida parede rochosa impedia seu avanço. Além disso, o elemento ar repeliu os feitiços do inimigo, criando uma barreira de ar e misturando-se com as chamas negras para gerar explosões cronometradas semelhantes a pequenas novas furiosas. Em um espaço confinado, as ondas de choque ricochetearam nas paredes, dobrando sua intensidade e forçando os outros feitiços a exaurir sua mana ainda mais rápido para proteger seus respectivos donos. Scarlett amaldiçoou o equipamento insano de Trude e aproveitou esse tempo para usar a aura, sua técnica de respiração, para recuperar a força perdida, enquanto Vladion fazia o mesmo. O vampiro primogênito certamente seria mais forte que a Rainha Louca, mas o equipamento de Artan o tornava semelhante a lutar contra 2 despertos ao mesmo tempo. Eu realmente precisava de oponentes dignos para me acostumar com as mudanças mais recentes que fiz na loucura. O reino elogia você por seu sacrifício para torná-lo ainda mais forte. Trude disse. Há um limite para o que a espada pode fazer. Ela não está desperta, então, contanto que a impeçamos de lançar mais feitiços, teremos vantagem no momento em que ela ficar sem aqueles que tem em mãos. Vladion disse através do link mental e Scarlett assentiu. Um tempo que eles não desejavam dar a ela. Você pode ignorar o controle do geyser? Lit perguntou enquanto evitava a enxurrada de fintas e estocadas de Jagra. Não. Shegros fez um ótimo trabalho com suas matrizes. O que posso fazer é assumir o controle da energia ainda livre, mas isso pode demorar um pouco. Solos respondeu. É melhor que nada. Faça isso por favor, muito à sua frente. Ela disse com um sorriso malicioso, ao qual ele sorriu de volta. Após a luta com Kizal, Lit criou uma estratégia que poderia usar sempre que Solos estivesse com ele. Ele usaria tudo o que aprendeu sobre seus vórtices para transformá-los em núcleos auxiliares e ela comprimiria seu corpo. Normalmente, quanto mais os vórtices se transformavam em quase esferas, mais massa Lit ganhava e mais aumentava de tamanho, levando-o a proporções às quais não estava acostumado. Um único passo movendo por metros, sendo forçado a cuidar do teto e de seus membros extras, fez dele um lutador pior do que era em sua forma humana. Para piorar a situação, também tornou a armadura dos Kalevalkyr e a guerra inúteis. A armadura era pequena demais para um gigante com mais de 4 metros, 14 pés, de altura, e a lâmina furiosa foi reduzida a uma mera faca de cozinha em suas mãos.
Solos, no entanto, praticou sua técnica de escultura corporal inúmeras vezes nele e agora ela conhecia a força vital de Lilith como a palma de sua mão. À medida que os vórtices se transformavam em esferas e o corpo de Lilith aumentava de tamanho, ela o comprimiu, mantendo as proporções de Lilith com aquelas com as quais ele estava mais familiarizado. Jakra teve cada vez mais dificuldades em restringir os movimentos de Lilith porque a distância entre suas massas diminuía à medida que a luta continuava. Claro, o Wyrmling tinha um longo caminho a percorrer antes de pesar uma única tonelada, mas quanto mais massa Lilith ganhava, mais eficaz se tornava o refinamento de seu corpo. Simplificando, se a massa determinava a capacidade física bruta dos lutadores, o refinamento do corpo era semelhante a um multiplicador que fazia com que cada grama dos músculos de Lilith produzisse um poder mais explosivo. Você é realmente apenas um Wyrmling. Jakra disse que o mero confronto entre Garra do Dragão e Guerra produziu agora uma onda de choque que se propagou através de suas armaduras em seus corpos. Você não tem ideia. Lilith usou seu feitiço espiritual de nível 4, Explosão Perfurante, que produziu um raio de energia tetraelementar direcionado à cabeça do dragão. De acordo com as estimativas de Lilith Solos, deveria ter causado um dano enorme e criado uma abertura para mais. Continua no próximo vídeo.